Como eu disse desde o início desse culto, nessa noite, nós temos já ouvido Deus falar conosco. E a mensagem dessa noite, né, as lutas da vida, está lá em 2 Timóteo 4:7. Vamos todos juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Santo e maravilhoso Deus, essa é a Tua palavra para nossas vidas nesta noite. Que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça, que a Tua palavra nos ensine tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer através dessa palavra sobre as lutas da vida. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Texto esse bastante conhecido nosso, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. As palavras desse versículo demonstram o sentimento de alívio de alguém que lutou e venceu. O apóstolo Paulo escreveu isto a um jovem Timóteo, a qual discipulava para o ministério, ensinando a perseverança necessária para vencer. As lutas da vida cristã são uma opção. Não são uma opção. A cada dia surge um novo desafio e não temos outra escolha senão enfrentar e vencer. Se não lutarmos, estaremos nós entregando a nossa derrota. E a pergunta que o texto primeiro nos faz: você tem lutado? E eu creio que cada um de vocês iria responder com certeza. Porque a palavra já nos leva a esse entendimento. Que nossas lutas são diárias. Mas o que esse texto vai nos chamar a atenção é a importância dessa luta e como cada um de nós deve enfrentá-la. O apóstolo Paulo confirma o seguinte: afirma que lutava muito, mas a sua luta era específica, pois lutava por causas dignas, a qual ele chamava de bom combate. Esse é o primeiro ponto que o texto quer nos chamar a atenção. Será que eu e você estamos verdadeiramente lutando este bom combate que Paulo tem nos ensinado? Ou nossas lutas, de certa forma, apesar de lutarmos contra elas, são lutas que não vão trazer ou enriquecer o meu e o seu conhecimento sobre o Senhor e também, às vezes, não vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual. E Paulo chama, como eu disse, de um bom combate. E o que vem a ser esse bom combate? Ele diz que não devemos travar guerras por coisas triviais, pois existem problemas que não são de competência nossa, e não devemos nos intrometer em certos assuntos, porque eu e você não vamos ter controles sobre eles. Então, primeira coisa, eu tenho que lutar por coisas que me enriqueçam espiritualmente falando, que me tragam um crescimento espiritual, mas que também essa luta seja verdadeiramente minha e que eu tenha o controle de lutar. Cada um de nós, né, com certeza tem algumas lutas contra a nossa carne, os nossos pecados. Quantos de nós luta contra determinadas coisas que temos na nossa vida? E isso faz parte do nosso crescimento. E ele continua nos dizendo que já bastam aqueles problemas que são nossos mesmo. Não temos como deixar de resolver. Então, quando o problema não nos diz respeito, deve ser deixado de lado. Ou seja, nós já temos tantas lutas e tantas batalhas no dia a dia que não podemos perder tempo com determinadas batalhas que não nos cabe atenção ou não teríamos como resolver.
são também, podemos até chamar, aquelas coisas que verdadeiramente às vezes a gente chega assim, isso aqui eu não tenho como resolver. Esse eu tenho que entregar na mão de Deus. Isso aqui só Deus pode resolver. E graças a Deus que Ele pode, e geralmente quando a gente entrega de coração, Ele age e resolve. O testemunho da irmã Rosana já faz parte disso, né? Essa luta de mais de 35 anos de casado, convivendo com Jorge, e aquela luta que a palavra nos ensina do jugo desigual. E a gente sabe, em nossos lares, muitas vezes a gente vê isso, e sabe quanto é difícil. Mas Rosana prevaleceu na sua luta, orando e entregando o seu marido ao Senhor, e a vitória chegou. Como ela disse, às vezes nós queremos manipular a vontade de Deus, no sentido de fazermos com a maior brevidade, e não iremos conseguir. Por quê? Não é de minha autoridade. Eu não tenho competência para resolver certas batalhas que surgem na minha vida. E essa de Rosana era uma delas. Ela não tem competência de mudar Jorge. Jorge não tinha competência de mudar Rosana. Ela tinha os seus valores. E ela cria nesses valores. E ela viveu isso quando entregou em oração e deixou que a vontade do Senhor prevalecesse. Dignidade. A luta deve ter um motivo válido e uma causa digna. Se não for importante, se resolverá com o tempo. Antes de lutar, devemos pensar qual seria a real motivação daquela luta. Porque tem lutas, irmãos, que muitas vezes irão se levantar na nossa caminhada para tirar o meu e o seu foco de Jesus. São lutas que vão vir tão somente como uma armadilha para você tirar sua atenção daquilo que é o principal, que é a nossa caminhada com Cristo. Não é à toa que Jesus fala no seu texto, que a gente conhece de só isso, que nos diz, no mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Tende bom ânimo. Porque ele nos diz também que nós iríamos vencer. Não pelos nossos méritos, não pelo que eu sou ou deixo de ser, mas pelo que Ele é e pelo que Ele fez na minha e na sua vida. E Ele continua nos dizendo que devemos lutar com as armas do bem. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está lá em Romanos 12, 21. Sabemos que sempre lutaremos, mas a vitória também é certa. Mais uma vez, não por mérito nosso, mas por mérito daquele que nos confiou e nos tem ensinado como andar naquela palavra que ele nos diz, estaria conosco todos os dias. Combata o bom combate. A carreira completa, onde Paulo também nos diz, completei a carreira. Será que nós, em algum momento de nossa vida, vamos ter a capacidade de completar a nossa carreira? Ou estamos deixando esses problemas que surgem na nossa caminhada, que tem nos afetado, nos tirado do foco que é Jesus, e temos nos preocupado com outras coisas? E é por causa desses que muitas vezes a gente perde a visão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Paulo havia servido há décadas anunciando o Evangelho diante do jovem
Timóteo, mostra que sua carreira já estava no fim, enquanto que a do seu discípulo ainda começava. A carreira, uma questão, era a pregação do Evangelho. E ele diz: certa vez ouvi que a vida é como uma roda gigante. Ora estamos embaixo e depois em cima. Todos nós temos uma carreira a cumprir. Devemos seguir o nosso propósito de luta pelo bem. Vivemos como uma grande fila, onde uns estão na frente e outros atrás, mas todos seguem o mesmo destino, em busca de realizar o seu propósito. E aí vem mais uma pergunta para nossas vidas. Será que os propósitos que nós às vezes temos corrido seriam verdadeiramente aqueles propósitos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida? Ou mais uma vez nós temos perdido a visão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e temos desviado o nosso foco para outras coisas? Isso é uma coisa que nós, irmãos, temos que prestar atenção diariamente, porque tantas coisas têm atacado a igreja desde os tempos de Cristo. Falsos profetas. No domingo aqui a pastora pregou sobre Balaão, onde o Senhor usa até uma mula para falar com ele, para ele entender que ele estava agindo em desacordo à palavra de Deus. E será que muitas vezes nós não temos agido assim? Sem ouvir verdadeiramente o que Deus tem para mim e para você? E com isso temos perdido o foco e o propósito das nossas vidas, porque temos agido por nossas próprias condições. Confiamos muitas vezes em nós mesmos, no que eu posso fazer. Nos esquecemos que a palavra nos ensina que cuide para que estejamos de pé, para que não caiamos. Mas tudo isso vem a nos firmar quando eu e você verdadeiramente colocamos esse Cristo na nossa vida e o seguimos e o obedecemos. Muitas vezes queremos seguir a Cristo, mas muitas vezes estamos seguindo de qualquer jeito, do jeito que dá. Cristo não me chama a mim nem a você para sermos cristãos nos dias que dá. Ele nos chama não só de servos, mas nos chama também de filhos. Mas como filhos, temos um pai para obedecer. Como um filho, temos um Senhor que quer nos conduzir no melhor caminho para as nossas vidas. Mas, infelizmente, muitas vezes, temos perdido esse foco. Não podemos viver sem metas ou objetivos, senão não chegaremos a lugar algum. O pastor Jorge gosta muito de dizer: sonhe. Sonhe. Porque quem sonha tem projetos. Mas sonhe e que seus projetos se coincidam com aquilo que Deus tem de vontade sobre a tua vida. Porque muitas vezes nós vamos querer sonhar os nossos sonhos e fazermos o que queremos. E mais uma vez, nos afastamos daquele balizamento que a palavra de Deus nos ensina. Também precisamos ter humildade para reconhecer até onde chegamos e para onde estamos indo. Será que verdadeiramente eu estou indo? Verdadeiramente eu estou buscando, como a palavra que o pastor recebeu do Senhor para a nossa igreja esse ano? Será que eu tenho me enraizado verdadeiramente em Cristo? Ou tenho me enraizado em tantas outras coisas que o mundo oferece? Tenho muitas vezes me enraizado aos meus projetos de crescer financeiramente, e nada contra isso, mas
tenho que ter o foco do que é mais importante para mim. E a palavra, mais uma vez, nos ensina que buscai ao Senhor e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O meu foco não pode estar naquilo que o mundo diz que é bom. O meu foco não pode estar naquilo que eu acho que seja bom. Meu foco tem que ser naquilo que a palavra me diz e me ensina que é o melhor para a minha vida, para a sua vida. E temos muitas vezes perdido isso em nossa caminhada. Temos um terrível hábito de começar as coisas e não terminar. Sempre enfrentamos dificuldades, somos tentados a abandonar. Surgiu um empecilho, a gente já quer desistir. Mas eu tenho aprendido com as lutas da vida e da minha vida e de muitas outras que eu tenho visto, que quando nós nos colocamos verdadeiramente debaixo da autoridade do Senhor e o buscamos, e isso não quer dizer que eu ou ninguém seja perfeito, mas quando nós buscamos e reconhecemos o quanto pequeninos somos, quanto pecadores somos, quanto nós dependemos dele, as coisas começam a acontecer. Paulo nos lembra: complete a sua carreira. A fé preservada deve ser mantida. A palavra de Deus nos lembra que, vindo o Filho do Homem, encontraria fé na terra. Aonde estamos depositando a nossa fé? Nas nossas confianças? No que eu sou profissionalmente falando? Em que eu tenho me baseado? Em que eu tenho me agarrado? Tem sido o sustentáculo da minha vida? Na minha poupança? Nos meus investimentos? Ou eu tenho verdadeiramente aprendido a depender do Senhor, aquele que fez tudo, e diz tão somente para que eu confie nele, pois ele estaria comigo todos os dias. Devemos tomar muito cuidado para que não seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é que nós temos ouvido? O que é que tem tirado a minha e a sua atenção? Quais são as vozes que temos ouvido? A palavra também nos ensina, o Senhor nos dizendo que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Será que estamos verdadeiramente conhecendo a voz do nosso Senhor? Ou nós temos deixado essas outras metas, essas outras lutas que surgem como o balizador da minha e da sua vida? Para concluirmos, o exemplo do apóstolo Paulo, aprendemos não somente que devemos lutar, mas como lutar. Ou seja, lembrar de não perder tempo com aquilo que eu nem você tem autonomia para mudar. Dependa do Senhor. E Ele com certeza irá resolver da melhor forma possível. Não vai ser no meu tempo, não vai ser no seu, não vai ser da forma que queremos, mas a palavra nos diz que será infinitamente melhor. A luta continua, devemos escolher lutar pelo bem e nunca parar pelo caminho, e preservar o que acreditamos que na verdade é o combustível que nos motiva
a vencer. E essa frase tão simples: não existe vitória sem luta. As lutas são tão somente para glorificar que vencemos mais uma etapa. Que pode vir a luta que vier, e iremos passar, porque o Senhor é conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nos dê o entendimento da sua palavra, em nome de Jesus.